Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Nós vamos fazer a nossa live hoje. A gente vai ler 1 Reis 14, tá? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por toda a sabedoria, por todo o entendimento, por toda a provisão, por todo o cuidado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa cama, pela saúde que temos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, Pai, para trabalhar, para viver, para correr, para fazer as coisas. Obrigada, Senhor, pelo nosso entendimento, nosso cérebro, Pai, que tem nos dado, Senhor. O Senhor tem nos dado ideias, Senhor, estratégia. Nos abençoa com sabedoria, porque ela é livre, o Senhor dá a quem pede. Então nós pedimos em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis 14, tá? Vai ser a morte do filho de Jeroboão. Então Jeroboão ergueu altares, né? Fez o que era mal, colocou bezerro de ouro, colocou adoração a deuses que não existiam, fingiu demência, adorou o Senhor como se fosse da maneira dele. E aí, como todo rei tem problemas normais, né? Então o filho dele adoece. Vamos lá, ó. 1 Reis 14 fala assim: Nesse tempo o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: Ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá a Siló, onde mora Aias. Aias era aquele profeta que tinha profetizado que ele tomaria as 10 tribos, tá? E que ele seria rei. O profeta que disse que eu seria rei do povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Na verdade, ele poderia ter pedido oração, ele poderia ter orado e pedido para a mulher dele orar a Deus verdadeiro. Você vê que quando fica doente, ele lembra do Deus verdadeiro, porque ele sabe que os deuses que ele tem, os ídolos que ele tem, não vai poder fazer nada. Aí ele se lembra do Deus verdadeiro e aí ele vai atrás do Deus verdadeiro. É assim na nossa vida. Quando a gente fica doente, quando a gente tem uma situação financeira grave, quando a gente tem algum problema, aí a gente se lembra de Deus. Ah, sabe, Deus, Senhor, me ajuda aqui. Na maior parte do tempo a gente está correndo com o nosso braço, com a nossa força, com as nossas mãos. Mas na hora que o bicho pega, aí a gente lembra de Deus, tá? Então é o que ele faz. Mas ao invés de pedir misericórdia para Deus, ao invés de pedir proteção, de falar, olha pelo meu filho, me ajuda, eu errei, de reconhecer os erros, ele não quer. Ele quer uma adivinhação gospel. Ele quer que o profeta adivinhe o que vai acontecer no futuro e que a notícia seja boa, né? Que é o que ele espera. Ao invés de reconhecer o que ele tem feito de errado. Porque quando a gente chega numa situação má, muitas vezes, a não ser que seja um acidente ou incidente, se é algo, por exemplo, eu não tô dando certo aqui, eu nunca paro em emprego. Para pra pensar que talvez você seja um mau funcionário? Por que todo mundo é ruim e você não? Eu não paro no relacionamento. Já parou pra pensar que você tá escolhendo errado? Por que você tá escolhendo as pessoas que você tá escolhendo? Entende? Meu filho não me obedece de jeito nenhum. Como é que tem sido a sua criação? Sabe? Porque muitas vezes existem incidentes e acidentes, mas muitas vezes nós somos relapsos. Eu falo isso não como um julgamento a vocês, mas a mim. Porque eu fui errada nas minhas escolhas durante muito tempo, sem olhar para mim. E chegou um momento da minha vida que eu tive que olhar para trás e falar assim, não, peraí, por que isso deu errado até aqui? Por que eu escolhi errado?
Por que tá dando tudo errado? Entende? Eu fui uma má funcionária durante um tempo e quando eu corrigi, eu consegui ficar anos num serviço, sabe? Eu fui de chegar atrasada, né? Sempre chegar atrasada, ficar ali enrolando, encebando, falar o português claro. Então, quando eu corrigi, deu certo. A mesma coisa para relacionamento. Quando eu parei, fui fazer uma autópsia e pensei, pô, mas eu escolhi assim, mas eu escolhi assado por causa disso, por causa daquilo, por causa de não sei o que, assim, 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 assim. Eu parei. Eu sei que eu não vou escolher errado mais, porque eu sei agora a referência daquilo que eu quero, para onde eu tô indo, o que eu não posso fazer de errado. A gente precisa fazer essas biópsias na nossa vida e reconhecer os nossos erros, mas diante de Deus, a gente não quer reconhecer onde a gente erra, a gente só quer ser coitado, a gente só quer ser vítima. Oh, pobrezinho de mim, ninguém gosta de mim, mas você é grossa. Muitas vezes você é difícil de lidar. Ah, eu sou assim mesmo. Grosseria é violência. Você falar a verdade em amor é uma coisa. A verdade é a verdade. Você não tem que amaciar para poder caber nos lugares. Você pode falar a verdade em amor. Mas com grosseria é violência. Às vezes você é uma pessoa extremamente grossa e por isso as pessoas não querem ficar perto de você. Então eu tive que aprender e eu descobri que eu tinha muita violência, né? Eu falava as verdades, mas eu falava assim, pá! Né, com muita violência, eu descobri que eu tinha violência dentro de mim, que eu estava reproduzindo a violência que eu recebi muita violência ao longo da minha vida e eu estava soltando para fora. Mas falar a verdade não significa que você tem que bater nas pessoas. Você pode falar a verdade em amor, que é o que Jesus prega, porque Jesus nunca deixou de falar a verdade, mas ele falava em amor. Tá? Então, como é que é falar a verdade? É fofinho? Ai, fulaninho, não sei o quê. Não. Ó, fulano, é assim, 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 tá? Mas com respeito, né? Depende de quem você tá falando. Olha, já que você me pediu minha opinião, é não se meter na vida dos outros, tá? Então, assim, pra tudo na vida, às vezes, muitas vezes, é nossa parte que tá errando. É nossa parte que tem que ser corrigida. E a gente precisa olhar para onde a gente precisa corrigir, tá? Nem tudo é você é uma vítima. Nem tudo é porque você é uma vítima, né? Algumas coisas sim. Violência dos outros, né? A gente não tem como controlar. Acidente, a gente não tem como controlar. Incidente. Mas tem coisas que a gente pode arrumar na nossa vida. Tá? E aqui ele poderia parar a adoração a ídolos, ele poderia rogar misericórdia de Deus, mas ele o faz? Não. Ele só quer adivinhar o futuro, como se Deus fosse uma cartomante, o profeta fosse uma cartomante. Ele continua com o coração obstinado, incorrigível. Ele continua achando que ele está certo. Ele continua barganhando, querendo as coisas sem abrir mão do que ele está fazendo de errado. E muitas vezes a gente faz com Deus, a gente quer a misericórdia, a gente quer o milagre de Deus sem abrir mão daquilo que Ele já pediu pra gente abrir mão. A gente quer a misericórdia e os milagres de Deus sem corrigir a nossa vida, sem andar no caminho correto. Porque quando Deus deu livramento para Daniel na cova dos leões, Daniel não queria ir para a cova dos leões. Daniel estava fazendo o que era certo, não abaixou a cabeça diante do rei. Aí Daniel alcançou a misericórdia. Mas se Daniel tivesse abaixado a cabeça diante do rei ou tivesse errado, quando ele estivesse na cova dos leões, quem disse que Deus ia fechar a boca dos leões? Quem disse que Deus ia dar misericórdia e milagre para quem anda na sua própria certeza, na sua própria, eu tô certo, eu tô fazendo o que é certo. E Deus tem que me honrar. É que nem aquelas historinhas, né, de mandar ameaça para as pessoas. Não mexe com o servo de Deus não, porque o servo de Deus... Você tá doido? Você tá doido? Como é que você ameaça as pessoas com o seu Deus?
Quando Deus fala que quando as pessoas fazem alguma coisa contra a gente tem que perdoar. Você não precisa andar com a pessoa, você pode perdoar ela e andar na sua vida, né? Mas você não pode ameaçar as pessoas com o amor de Deus por você. Porque do mesmo jeito que Deus ama você, Deus ama aquela pessoa. Do mesmo jeito que Deus tem misericórdia com você, Deus tem misericórdia com aquela pessoa. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Deus ama até os nossos inimigos. É por isso que a gente não pode ficar arrotando Deus, né? Deus me ama e não mexe comigo. Olha a soberba que sai quando você fala uma coisa dessa. Olha a malícia que sai. É malicioso, isso é demoníaco. Não faz isso não. O fato de Deus amar a gente não é pra gente esfregar na cara de ninguém, porque Deus ama as outras pessoas também. Deus ama os nossos inimigos. A gente não pode fazer isso, tá? Isso é pecado. E aí é isso que ele faz. Ao invés dele se arrepender da loucura que ele tem feito, ele quer barganhar com Deus. Não, Deus tem que me dar. Deus tem que fazer. Gente, Deus não tem que fazer nada pela gente não, tá? Ele é Deus. É nós que precisamos dele. É nós que colocamos a cara no pó, nos humilhamos para pedir para ele misericórdia. Graças a Deus que ele tem misericórdia. Hoje eu acordei com o Espírito Santo me falando uma coisa muito bonita. Minha mãe me levantou e falou assim: Rafa, vai comprar manteiga, né? Que eu vou fazer pão. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu cuido do seu pão de cada dia. E pega para você, porque é verdade. A cada dia basta seu mal e Deus cuida de todos os nossos dias. Todos os nossos dias Deus provê tudo que é suficiente para nós. Às vezes, e muitas vezes, eu fico numa ansiedade, né? Que a ansiedade é falta de fé. E eu fico nessa falta de fé, nesse desespero. E aí Deus começou a trabalhar isso comigo, que cada dia Ele vai me dar o que é necessário. Cada dia Ele vai me dar o que é preciso. E às vezes eu fico assim, aí o Espírito Santo fala: calma, você tem o suficiente para hoje. Você tem o seu pão de hoje. Hoje Ele me acordou falando isso. Sou eu que providencio o pão de cada dia para você. Sou eu que te dou a porção que você precisa. Deus vai suprir a sua necessidade. Se você olhar para hoje, exatamente hoje, você já não tem tudo que você precisa para hoje? Para que o desespero de amanhã? E Ele tem falado isso para mim. Eu dou a provisão do seu dia. Por que você está desesperado pensando no dia de amanhã? Ele não pertence a você. O dia de amanhã você nem sabe como você vai acordar, você só tem o hoje, você não sabe se vai estar viva. Então vamos parar para pensar e repete para você mesmo, para sua alma: eu tenho tudo que eu preciso hoje, porque Deus sabe tudo que eu preciso e Ele provê tudo que eu preciso para hoje. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã já está na mão de Deus. E hoje tudo que eu preciso vai ser sanado, porque Deus sabe tudo que eu preciso e Ele provê. Que você coloque aí no seu coração, se estiver ansioso, desesperado, né? Porque o meu tava. E Ele tem falado para mim: eu vou trabalhar dia após dia com você e eu vou prover aquilo que você precisa no dia. Naquele momento, naquela hora, eu vou te prover, eu vou te suprir, porque você precisa confiar em mim todos os dias. Todos os dias. Não é só um dia, não é só quando acontecer, é todos os dias, tá? E é muito bonito, assim, a gente vê que a gente está sendo cuidado, sabe? Que realmente Deus providencia até os caprichos que a gente tem, até os mínimos desejos, sabe? O desejo de comer um chocolate, o desejo de, sei lá, de dar um passeio. Deus provê os seus desejos. Ora, pede a Deus, fala: Pai, eu tô com vontade de fazer tal coisa. Eu queria fazer tal coisa, Senhor. O Senhor providencia para mim? Deus providencia tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde que você seja fiel. A única coisa que Ele pede é que você seja fiel a Ele, porque Ele é fiel à palavra dEle.
Você que tem que ser fiel a ele, tá? Então, ó, aí ele fala aqui, né? Ela pede para a mulher dele ir lá, disfarçar e ir lá. Leve para ele 10 pães, alguns bolos, um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho e ele lhe dirá. Profeta gospel, né? Adivinhação gospel. Então ela foi até a casa de Aias em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia falar a ela, dizer a ela. Quem está com Deus não tem cegueira. Não tem cegueira espiritual a respeito da intenção das pessoas. Não tem cegueira espiritual a respeito do caminho que deve seguir. Quem tem relacionamento com Deus não tem cegueira. Deus fala, Deus revela o que é para fazer, como é para fazer, de que maneira é para fazer. Deus revela a intenção das pessoas que chegam, que se aproximam. Deus revela. É só ter um relacionamento com Ele, Deus revela. Deus nos mostra, o Espírito Santo está o tempo todo nos mostrando, ó, vai para cá, faz assim, faz assado. Se você tem uma conexão com o Pai, Ele está o tempo todo te falando o que você deve fazer ou não, tá? É só você perguntar. Então, ó, Deus fala para Aias, né, que a mulher tinha vindo. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando na porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: Entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Ela achou que ela ia levar... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A mulher do Jeroboão achou que ia levar, né? Pedir um conselho pro Aias. Ela se finge que não é ela. E ela acha que ela vai levar uma notícia, que o filho dela tá doente. Na verdade, Deus já tem uma notícia para ela. Deus já vai dar um decreto para ela, tá? E Deus revela pro profeta quem é ela. Assim como Deus revela para nós quem são as pessoas ao nosso redor, do nosso meio, tá? Então, ó, ele fala, entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você no meio do povo, o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, obediente, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e seguiu com todo o coração fazendo aquilo que eu aprovo. Ele realmente foi fiel, Davi foi fiel, Davi foi um ótimo rei, teve uns erros, mas Deus o perdoou porque ele tinha um coração voltado para Deus. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foi rei antes de você. Saul foi um rei mau, foi um homem mau. E ainda assim, Jeroboão conseguiu ficar pior. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagem de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça à sua família, falta da graça de Deus, e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto jovens como velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco, como se varre merda. As pessoas, como se varre esterco, foi pesado, hein? Uau! Olha o tanto que Deus está irado. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros. Não vai ter ninguém para sepultar. E as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Vão ficar a sorte deles, assim. Eu, Senhor, falei. E Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa, assim que você entrar na cidade, seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar e por ele vai sepultá-lo. Ou seja, você vai conseguir, não vai ser comido por cão nem por urubu. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão, e já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes.
Deus vai arrancar o povo de Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e vai espalhá-los além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado. Então vai demorar uns 300 anos, mas vai fazer. Irados, fazendo poste a Deus a Azerá e adorar. Lembrando que o povo de Israel tá fazendo isso. Eles não estão só obrigados. Eu sou só obrigado. Não, eles estão fazendo. Até porque adorar a Deus a Azerá exigia aqueles sacrifícios de prostituição. E os caras tá matando a grito, né? Vai lá, dá uma legalzinha na sacerdotisa, faz umas coisinhas erradas, eu vou adorar a Deus a zerar. Tá, mulher, fica em casa, vai lá e couro nas outras, tá? Não vem com essa historinha não, eles estavam adorando porque eles tinham prazeres sexuais. Essa galera tava adorando deuses estranhos e tava se fartando da carne deles, não vem com essa história não. Então, o povo de Israel vai ser banido porque eles estão com seus próprios desejos. Não é por causa do rei Jeroboão, não. É porque eles estão se corrompendo por si próprios. Então, o povo de Israel... O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e espalhá-lo além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes a deusa Azerá para adorar. Essa deusa Azerá era adorada com essas sacerdotisas que faziam sexo com a galera toda, inclusive um montão de gente. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Ele induziu, mas o povo peca porque quer, porque tem prazer nisso. Os homens de Israel deixam as mulheres em casa e vão lá no templo adorar a deusa de Azerá, lá falar o português, claro, no meio do mato, que era assim, que era feito em alto dos montes, ia lá e literalmente fazia sexo com as profetisas, tá? O povo tá indo lá fazer isso, não porque Jeroboão tá dizendo que vocês têm que adorar, tá fazendo isso pela própria carne, porque é bom pegar as fofinhas, que é tudo novinha, bonitinha, porque as sacerdotisas eram mulheres esculturais, lindas, elas eram escolhidas a dedo. Então é muito legal eu ter prazer com uma novinha, uma bonitinha, e deixar o velho tribufu, né, como se diz, que é assim, a minha mulher em casa. Os caras iam lá adorar porque eles queriam. O povo de Israel, e aqui os homens, iam adorar essas deusas porque eles queriam ter prazer sexual. A galera tá satisfazendo a própria carne, não estão enganados não. Por isso que eles vão ser mandados exilados para Babilônia, tá? Porque eles mereciam. É por isso. É o próprio pecado deles batendo a porta. Não é que Deus é mau, que Deus vai mandar, vai fazer, é um Deus, me adora, me adora, me adora. É o pecado cobrando a conta. Quando o Abraão foi pro Egito, que Deus não mandou, que teve uma seca, e ele vai pro Egito, e ele fala que é irmão de Sara, e ele fica lá fingindo que é irmão de Sara, e o rei do Egito dorme com a mulher dele, né, o faraó, e ele fica fingindo de bobinho e pegando as coisas do rei, só recebendo presentinho, 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 presentinho. Ele vai demorar 25 anos. Além disso, depois ele ainda cata a escrava egípcia e manda ver na escrava egípcia, tá? Que é a Agar. Foi ruim para ele, né? Foi muito ruim. Ele demorou 25 anos para alcançar a promessa por causa dessas palhaçadas. Por causa de toda essa palhaçada. E aí o povo foi ainda escravizado. Por quê? Porque o pecado cobra. O pecado cobra. O pecado cobra. A gente paga pelos nossos pecados. Não é que Deus está fazendo. É porque a nossa sorte de miséria com o pecado que a gente faz, o diabo está só anotando. Fez. Olha, fez isso. Olha, anotei. É só promissória. É só promissória na mão do capeta, pro capeta cobrar depois. Olha lá, Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Ou seja, Deus vira as costas.
Ah, você quer fazer? Eu vou te entregar o seu pecado. O capeta vai cobrar mesmo, você vai se lascar. É assim. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs o pé em casa, a criança morreu, mas ela vai poder sepultar, né? Pelo menos isso. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo o profeta Iás. Então, essa mulher que foi descobrir, foi buscar uma adivinhação, né? Que ela foi buscar uma adivinhação. Ela não foi se arrepender, nem o marido dela. Foram lá buscar uma adivinhação gospel, que é o que muita gente faz nas igrejas, buscando adivinhação gospel, tá? Se arrependa. Pergunta para Deus o que você está fazendo de errado. E aí o povo vai ser entregue aos próprios desejos. E o desejo que vem do capeta, que é carnal, né? Que os pecados, eles cobram promissórias. O capeta cobra a promissória dele. Ó, você tá devendo, vim te escravizar aqui um tempão. Tá? Então, a gente não pode... a gente precisa olhar para trás e ver onde a gente errou para fazer diferente aqui na frente. A gente precisa começar a plantar bênção para colher bênção. Pode, filho? A gente precisa plantar bênção para colher bênção. E parar de plantar maldição para colher maldição, né? Porque tudo que a gente planta com a nossa boca, com as nossas atitudes, virá de volta pra gente. Deus abençoe vocês, bom dia e até amanhã, tá?